E aí, rapaziada, sussa? Bom, vamos continuar aqui na nossa parte 2 de teorias para o campo elétrico, aula teórica sobre campo elétrico, parte 2 dessa aula da parte 2. Confuso pra caralho, nem sei como eu me entendo. Meu cachorro latindo no fundo, só para dar aquele backgroundzinho, né, bacana para resolver um exercício. E a gente vai começar essa parte da aula resolvendo um exercicinho sobre campo elétrico de condutores esféricos, beleza? Bom, vamos ler essa parada aqui e vamos para frente. É dada uma esfera condutora de raio 1 metro, eletrizada e situada no vácuo. Em um ponto P, a distância de D igual a 3 metros, certo? Não, calma. É dada uma esfera situada no vácuo, beleza, ponto final. Pelo amor de Deus, não sei mais ler. Em um ponto P, a distância de 3 metros do centro da esfera. Por que do centro da esfera? Quando a gente vai tratar em um ponto que não seja superfície, um ponto onde é maior do que o raio da esfera, a gente considera como se toda a carga tivesse concentrada no centro da esfera, beleza? Por isso que a equação se assemelha com a de uma carga pontual para pontos distantes, beleza? Então, para pontos distantes, a gente tem essa característica. E para pontos na superfície da esfera, eu tenho que o valor é a metade, certo? Desse campo elétrico para valores maiores que o raio, eu tenho que é a metade do valor. A gente vai entender o porquê disso, certo? No meio que pro final da aula, beleza? Mas vai estar bem explicadinho o fato de ser meio justamente na superfície da esfera. Bom, vamos. Nossa, eu nem botei para apresentar de fato. Meu Deus, sou um péssimo professor. Enfim, a uma distância de 3 metros da esfera, o campo elétrico tem intensidade de 9 vezes 10 a menos 3 Newton Coulomb, ou seja, 9 milicoulomb. Determine a carga elétrica Q distribuída pela superfície da esfera, tendo em vista que a carga vai se distribuir pela superfície por causa do equilíbrio eletrostático, a gente já conversou sobre isso, e admita que a carga é maior do que zero. A carga é positiva, beleza? A intensidade do campo... ou seja, meu condutor esférico ele está carregado positivamente, beleza? Determinar a intensidade do campo elétrico aqui na alternativa B, a intensidade do campo elétrico em um ponto da superfície. Opa! Com esse slide a gente já consegue responder essas duas. Em um ponto da superfície. E C, a intensidade do campo elétrico em um ponto externo, bem próximo à superfície. A gente também tem essa condição, beleza? Dado que K0, que é a constante elétrica, é igual K0, no caso é constante elétrica no vácuo, referente a ε0, que é a permissividade elétrica no vácuo, beleza? Porque se eu só trato só ε, quer dizer que é a permissividade elétrica do meio, beleza? Interessante isso, tem que saber de tudo. Vamos para a resolução. É um exercício resolvido, a gente tem esse exercício no livro, certo? Só que eu trago ele para você porque realmente lendo é um exercício muito importante, porque ele consegue trabalhar todas essas equações que a gente tem aqui. É um exercício de fácil assimilação, certo? Tendo em vista que é uma assimilação necessária para o aprendizado da disciplina, beleza? Mas eu espero que vocês façam os exercícios propostos também no final do capítulo. Bom, resolução. Alternativa A. Ele quer a carga elétrica que é distribuída pela superfície da minha esfera, beleza? Admitindo que essa carga é positiva. Na resolução, certo? Na resolução, eu tenho aqui a intensidade do campo em um ponto externo é calculada como se Q fosse pontiforme e estivesse no centro, como eu disse anteriormente para vocês. Então, o campo fora, aqui, o campo fora, eu estou apontando com o dedo, sendo que vocês só estão vendo a minha tela. Meu Deus, sou maluco. O campo fora, certo? Ele é calculado como se toda a carga tivesse concentrada no centro da minha esfera, beleza? A gente deu sorte que nesse exemplo de esfera aqui, a carga também é positiva, do meu exercício também é positiva, beleza? Então eu calculo como se fosse uma carga pontiforme nesse ponto P,
Beleza? E a gente sabe que é igual a K vezes Q sobre R quadrado. Eu tenho o valor do campo elétrico para pontos exteriores da minha esfera, certo? Eu tenho o valor do campo elétrico, que é igual a 9 Newton Coulomb, que ele dá o valor. Então, se eu tenho o valor do meu campo elétrico, meu amigo, eu tenho o valor do campo elétrico, eu tenho o valor da constante elétrica, tenho o valor da distância ao quadrado, que é igual a 3 metros, beleza? E eu não tenho a carga, e a carga é o que eu quero descobrir. Então, preciso isolar o Qzão, o módulo de Qzão, chupetinha, descobrir o valor da carga dessa esfera que está distribuída pela superfície, só que a gente considera no centro, beleza? Então, vamos lá. Basicamente, o que eu disse aqui para vocês é o campo elétrico ele é igual a 9 millinewton coulomb, a distância 3 metros. Podemos calcular, ó, substituir o valor do campo elétrico, substituir o valor da constante, tem o valor da carga e tem o valor da distância ao quadrado. Isolei a carga, certo? Fiz a divisão, a multiplicação no caso, porque esse 3 ao quadrado passa multiplicando. Faço a multiplicação, recebo esse valor de 9 vezes 10 a menos 12 coulomb, que é o valor para a carga. Tendo em vista que a carga é positiva, certo? 9 vezes 10 a menos 12. Que a gente poderia chamar de 9 picocoulomb, beleza? Pico 10 a menos 12. Então a gente tem o valor da carga. Com o valor da carga, eu posso descobrir quem? AB, que é a intensidade do campo elétrico em um ponto da superfície. O ponto da superfície a gente viu que é meio do campo elétrico, logo pontos infinitamente próximos, certo? Então, é o valor, a gente tem a nossa equação, tem o valor de carga, só substituir na equação, meu querido. Não tem nada de dificuldade nisso. Tem o valor da carga, chupeta, ó, meio vezes constante elétrica no vácuo, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga que eu determinei, dividido pelo raio ao quadrado. Não é a distância, é a distância aqui, só que é a distância referente ao ponto central até a superfície, beleza? Quando eu tenho essa distância, é equivalente ao raio, então por isso que está denotado como Rzão, tranquilo? E o raio é 1 metro. Então, boto 1 metro no sistema internacional, 1 ao quadrado é 1. Faço essa divisão, essa multiplicação e essa divisão, certo? Chega ao valor de 4,05 vezes 10 a menos 2 Newton Coulomb, certo? Para pontos na superfície. Logo na superfície. A gente vai entender por que esse meio existe logo após o término dessa parte, que a gente vai ver posteriormente densidade superficial de cargas. Passando isso, a gente já entende o porquê que existe esse meio. Tranquilo? E alternativa C, um ponto externo e bem próximo da superfície, o campo elétrico tem intensidade igual ao dobro da intensidade da superfície, que é a C, a intensidade do campo elétrico, ponto externo bem próximo. E a gente sabe que para o mesmo valor do raio, para o mesmo valor do raio, eu tenho o valor da superfície, que é equivalente a meio ao campo elétrico total, e ao valor a pontos bem próximos. É como se fosse o mesmo raio, a mesma distância, só que a gente considera logo na superfície, como também na superfície, como também ligeiramente na superfície, onde a distância desse ligeiramente é infinita, pequenininha, infinitamente distante. Sabe, é bem pequenininho mesmo essa distância, como se fosse na superfície, mas não é, entendeu? Então, a gente tem essa diferenciação. O que acontece? Eu tenho o valor de meio do campo elétrico, tenho o valor do campo elétrico ligeiramente na superfície e na superfície, certo? Os dois têm a mesma distância, vamos dizer assim, então é a mesma distância para campos elétricos diferentes. A gente vai entender por que isso acontece. Tá? Mas para calcular esse campo elétrico próximo, eu sei que ele é 2 vezes o campo elétrico na superfície, beleza? Então eu tenho o campo elétrico da superfície, só basta multiplicar por 2. 4 vezes 0,5 vezes 2, 8,1 vezes 10 a menos 2 Newton Coulomb. Matamos, questãozinha tranquila. Galera, eu também gostaria de ressaltar um ponto. Não, eu vou ressaltar no começo da próxima aula. Ressaltar no começo.
Vou ressaltar agora. Não, vou ressaltar agora. Ó, a gente acabou de fazer um exercício, certo? Um exercício que é relativamente simples, só que pode despertar dúvida. A maioria de vocês estão no grupo do WhatsApp de física, ou estão no grupo do cursinho, ou estão no Facebook, certo? De algum modo vocês conseguem se comunicar com a gente. Eu estou em todas essas redes sociais. Se vocês procurarem no grupo do cursinho, eu estou lá. No WhatsApp eu também estou. Todo mundo consegue ter acesso. Vou disponibilizar o meu número quando eu for postar esses vídeos, certo? Qualquer dúvida, é só me contatar. Eu posso demorar um pouquinho para responder, caso eu não esteja no celular, mas eu ver a mensagem, eu vou responder, não tem problema nenhum. A gente está aqui para ajudar vocês, certo? E vocês estão aqui para passar no vestibular com a ajuda do cursinho gratuito, beleza? Então pode me contatar, não tem problema nenhum, e eu espero que vocês façam isso. E eu não estou passando lista porque o livro do poliedro, ele traz os exercícios a serem resolvidos de uma forma bem escalonadinha, bem divididinha, bem bonitinho. Você sabe sobre o que é o exercício que você está fazendo, você sabe que equações você vai precisar usar, certo? Os temas são separados, os tópicos dentro dos temas são separados, certo? Por isso que eu não trago lista para vocês, porque todos têm acesso ao livro, beleza? Tanto em PDF quanto presencial. Presencial é físico, vamos dizer assim. E então vocês conseguem ter a possibilidade de fazer os exercícios do livro. Mas enfim, vamos continuar com a nossa aula. Campo elétrico uniforme. Chegamos numa parte extremamente importante da aula. Campo elétrico uniforme. Meu amigo, o que é um campo elétrico uniforme? O que é uma coisa uniforme? Uma coisa uniforme é uma coisa que não muda. Conforme eu mudo algumas coisas, mudo para onde eu estou olhando, certo? Um campo elétrico uniforme é como se eu tivesse algo que está girando esse campo elétrico em uma determinada região. Eu olho aqui, opa, é um valor. Eu olho aqui, é o mesmo valor daqui. Eu olho em vários lugares, eu tenho o mesmo valor para o campo elétrico. Isso é um campo elétrico uniforme. É o que não acontece, por exemplo, num dipolo elétrico, onde eu tenho a única linha de campo uniforme que eu tenho é a linha que separa os dois, certo? Porque ali vai ser retinho, bonitinho. Eu tenho duas carguinhas aqui, ó. Eu tenho uma linha aqui que vai atuar a força, campo elétrico. Aqui é uniforme. Só que aí eu não tenho uma linha assim, uma linha assim, uma linha assim, uma linha assim. O campo elétrico, desculpa, nessas regiões, certo? Que não é o central, não é uniforme, certo? O valor do campo elétrico, ele muda com a distância, certo? Conforme eu distancio desse meu dipolo, o valor do campo elétrico vai diminuir. Ou conforme eu me aproximo desse dipolo, o campo elétrico muda também, aumenta. Beleza? No caso do campo elétrico uniforme, em qualquer lugar que eu olhar, eu vou ter o mesmo valor de intensidade para esse campo. Como também eu tenho a mesma direção e sentido, certo? Eu tenho a mesma direção e sentido do campo em qualquer ponto que eu olho. Isso é um campo elétrico uniforme. Então, ó, a gente pode denotar com linhas uniformemente espaçadas, certo? Linhas uniformemente espaçadas, essa paralelidade, eles estão paralelos, paralelidade, palavra bonita, eles estão separados por linhas paralelas, o que denota que basicamente é o mesmo vetor. É um vetor só aqui, ó, que vai definir a direção e o sentido, porque o campo elétrico é uniforme, meu compadre. Legal? Então, ó, direção e sentido do vetor do campo elétrico é sempre o mesmo, já discutimos isso. Densidade de linhas é constante, implicando um campo elétrico uniforme. Então, para qualquer lugar que eu olho aqui do meu campo elétrico, eu vejo a mesma quantidade de linhas. Com a mesma quantidade de linhas, a gente já viu na parte 1 da aula de campo elétrico que o valor é o mesmo, certo? O valor é o mesmo. Se eu tivesse uma densidade maior em pontos diferentes que eu olho, de linhas de campo de força, de campo elétrico, eu falaria que, opa, aqui é maior do que aqui o valor da intensidade do campo. Mas aqui, olhando, tudo igual, campo elétrico constante, igual em todo ponto. Top! Beleza? Bom, já sabendo em relação ao que é um campo elétrico uniforme, a gente precisa falar
sobre densidade superficial de cargas, beleza? Porque a densidade superficial de cargas, ela é, como a gente pode definir? É a carga, certo? Densidade de carga, que a gente pode falar, ou seja, quanta carga tem distribuída por uma superfície, certo? Densidade superficial. Então, eu pego a carga, divido pela área de superfície, certo? E eu tenho o meu valor de sigma, esse que maninha aqui é o sigma, que define a carga em função de uma determinada superfície. Então, eu tenho Coulomb, que é o valor, que é a unidade de carga elétrica, dividido por metro quadrado, que é o valor de área. A área é definido por campo elétrico. E, ó, importante esse parágrafo aqui, ó. O uso da palavra densidade advém da ideia de que, em condutores não esféricos, há um acúmulo de cargas nas bordas, originando o conhecido efeito de bordas. Então, se eu pegar isso aqui, ó, essa calculadora, se ela fosse condutora, e eu admitisse uma determinada carga nela, nas superfícies do meu material, certo? Eu ia ter alguns acúmulos de carga, certo? Onde esses acúmulos de carga poderiam fazer com que o campo elétrico não fosse uniforme nesses locais. E isso não é interessante. Não é interessante. É por isso que a gente vem com a ideia de densidade de superficial de cargas para placas. Tem uma determinada área, uma placa, placas infinitas, não tem o efeito de borda, não tem o campo elétrico não uniforme, tem o campo elétrico sempre uniforme, gerada por essa placa que é infinita. Isso é uma parada teórica, certo? Uma parada teórica que a gente admite, certo? Porque não existe uma placa infinita, beleza? Mas para eliminar esse efeito de borda, certo? A gente trabalha com esse conceito de placa infinita. Por quê? Nessa placa infinita, no caso aqui positiva, eu tenho o campo elétrico sendo gerado por ela, e em qualquer lugar que eu pego, ou A ou B, o módulo do campo elétrico é o mesmo. E ele é definido por densidade superficial de cargas, o meu sigma, dividido por 2 vezes epsilon. No caso, esse epsilon é a constante de elétrica, certo? A permissividade elétrica no meio. Mas a gente pode também, sem problema nenhum, considerar no vácuo, para já eliminar, ter que achar um valor diferente para a permissividade, certo? Então, o campo elétrico gerado por uma carga infinita, por uma placa infinita, certo? Onde tem determinada densidade de carga, certo? Distribuída por toda ela, é igual a sigma, que é a densidade superficial de carga, dividido por 2 vezes epsilon. Tranks? Tranks. Só que não tem como eu fazer esse experimento, porque não existe placa infinita. Como que a gente contorna esse problema? Pegando duas placas. Aqui também falando sobre densidade superficial de cargas. Quando a gente pega duas placas, uma carregada positivamente e a outra carregada negativamente, certo? A gente consegue reproduzir o efeito da carga da placa sozinha para gerar um campo elétrico uniforme. No caso aqui, ó, o campo elétrico é de afastamento, já que minha carga é positiva da minha placa, certo? E tem o campo elétrico uniforme aqui sendo gerado, certo? Sempre em afastamento. Aqui a gente vai gerar um campo elétrico, a gente vai perceber que o campo elétrico ele se contém dentro das placas, certo? E ele é igual à densidade de carga dividido por epsilon apenas. Por quê? Vamos entender a física do problema. Eu tenho a minha placa positiva, certo? Não precisa ser infinita, porque esse experimento a gente consegue reproduzir em laboratório. A condição é que a distância de separação das placas seja bem menor do que o tamanho delas, beleza? Aí eu consigo reproduzir um campo elétrico uniforme. Trunks, trunks. Então vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho uma placa positiva. O que ela oferece? Um campo elétrico de afastamento, certo? Então aqui, ó, E mais a direção e o sentido dele, certo? E mais a direção e o sentido dele, certo? Certo. O que eu tenho e também eu gero opa, perdão. Aqui eu tenho a minha placa,
negativamente carregada, certo? Então eu tenho a densidade de cargas negativas distribuída por ela, certo? E ela vai gerar um campo de aproximação, certo? Ela gera um campo de aproximação, que a gente pode ver, ó, o de fundo meu cachorro latindo, sempre bom. Esse campo de aproximação a gente pode ver aqui, certo? Bonitinho. E esse campo de aproximação aqui, ó, gerado, atraindo, vamos dizer, a placa ali as cargas da placa positiva, beleza? O que que acontece? O que que acontece? A placa positiva e a placa negativa, a gente pode ver também, ó, que aqui eu tenho esse campo de aproximação gerado pela minha placa negativa e aqui o campo de afastamento gerado pela placa positiva. O que que acontece aqui? Eu tenho esse vetor de afastamento, tenho esse vetor de afastamento gerado pelas densidades de cargas das placas. Opa, direções iguais, sentidos opostos, vai embora. Cortou, cortou. Aqui eu tenho o campo elétrico sendo gerado pela minha placa de densidade de carga negativa, aqui de aproximação, certo? Opa! Só que aqui, ó, aproximação, só que aqui esse campo elétrico de aproximação vai cancelar com esse campo elétrico de afastamento, certo? Porque as direções são opostas. Então a única coisa que vai sobrar é esses dois vetorzinhos aqui de campo elétrico, gerado pela placa positiva e pela placa negativa, que vai se encontrar no interior, certo? Das minhas placas. Então, como eu posso ver nessa figura aqui, eu só tenho campo elétrico no interior das placas. Exterior, campo elétrico igual a zero. Se eu for medir lá, igual a zero. Não passa. Só entre as placas. Beleza? E a gente observa como? A gente sabe que o campo elétrico gerado por uma placa infinita é igual a sigma, que é a densidade superficial de carga, dividido por 2ε. Se eu aplico isso para as duas, ó, eu tenho a resultante, que está na mesma direção e no mesmo sentido, eu tenho as resultantes, certo? Então, é 2 vezes isso daqui. Tranquilo? Eu aplicando 2 vezes isso, 2 vezes sigma dividido por 2ε0, cancelo 2. Eu tenho aqui, então, que o campo elétrico gerado no interior das minhas placas é igual a sigma, densidade de carga superficial, dividido por epsilon, que é a permissividade no meio. Tranquilo? Bom, e aqui eu tenho esse mesmo gráfico aqui, ó, esse segundo, do condutor esférico, certo? Do condutor esférico, não é de placa. As placas, elas serviram para a gente observar a ideia de densidade superficial de carga, certo? Só que, agora, com a ideia superficial de carga, a gente pode aplicar no nosso condutor esférico, certo? Sendo que o condutor esférico, a esfera também tem uma determinada área que é igual a 4πr², certo? Então, para explicar esse gráfico em questão, eu vou para a minha lousa ali do lado, eu acho que vai ficar um pouquinho mais didático para vocês, certo? Então, vamos lá.